coloca aqui, atenção. Preste atenção, porque agora é sobre o caso da criança, vítima de queimaduras provocado por um ovo cozido que a mãe colocou na mão dela. Diego, ô Magão, olha, atenção, minha Paraíba. Magão, comigo agora. Fala, Magão. Olá, Samuca, com exclusividade estamos aqui com a Janete Araújo, conselheira tutelar, que está responsável sobre esse caso, né, que aconteceu, né, da suspeita da mãe em relação aos maus tratos com o seu filho. Estamos aqui no bairro do Valentina. Muito obrigado, Janete, por conversar com a nossa equipe. Fala pra gente como é que o Conselho Tutelar chegou até esse caso e como é que está sendo resolvido. Como é que está sendo resolvida essa questão? Boa tarde, né? Inicialmente, assim, houve uma denúncia anônima, da qual a polícia, quem foi acionada, né, de uma situação de possível maus tratos em relação a uma criança de 5 anos. Não se sabe quem fez porque foi anônimo. E aí, a polícia, ao chegar lá, realmente era, né, a situação estava acontecendo. Então, levou a criança para o hospital, porque tem que se pensar na garantia da saúde como prioridade, né, nesse momento. Ela passou por atendimento médico, passou por escuta psicológica, né, psicossocial também lá na unidade de saúde. E aí acionaram o conselho devido à situação. Nesse momento o conselho se dirigiu ao hospital. Realmente, né, havia uma situação onde a criança trazia relatos de que sofria maus tratos. Então o conselho procedeu levando a criança para a delegacia da mulher, já que à noite é lá o atendimento. Posterior, a criança passou por exames também periciais, né? E a criança, nesse momento, ela não está com familiar porque a família toda não reside no estado da Paraíba. Então, aqui ela só contava com a mãe, morava com o padrasto. Entretanto, assim, ela não traz relatos de maus tratos por parte do padrasto, né? Mas, assim, a gente, até entendendo aquela situação toda e precisando avaliar melhor, entendeu que naquele momento, mesmo sendo a questão da instituição a última medida a ser aplicada, seria melhor naquela situação. Janete, a criança chegou a relatar algo? Não, ela disse que as questões dos maus tratos são sofridos por parte da mãe, né? Que tinha acontecido a questão das queimaduras na mãozinha dela devido a um ovo quente que foi colocado na mão dela, mas assim, como ela só tem 5 anos, né, a gente não tem como assim dar maiores detalhes, né? Alguns outros hematomas, entretanto, a delegacia da infância, quem passa a acompanhar o caso e tratar essas questões criminais. A família é de onde? A família é de outro estado, né, do Piauí. Não é? Mas assim, a gente não tem muitos detalhes, porque foi algo que aconteceu já durante a noite, entrou a madrugada. Então hoje é que a gente vai estar realmente se aprofundando na situação. Ele tem mais um irmão, essa criança tem irmãos ou é filho único? Ela tem um irmão, sim, uma criancinha, né? A gente ainda vai ter esse contato, mas ontem estava com a avó paterna. Não estava, não ficou, no momento estava com a mãe, mas porém quando a delegacia, a polícia foi acionada, a avó paterna se dirigiu lá à residência e é quem está com a criança, e também não existe nenhuma questão até então de maus tratos em relação a esse irmãozinho, né? Qual é o próximo passo agora para a criança, né? A família é do Piauí, como é que fica a situação agora para o pessoal de casa até entender? Por enquanto ela vai ficar sendo acompanhada nessa instituição, né? E lá tem toda uma equipe técnica, né, multiprofissional, que vai estar acompanhando, dando todo o suporte a essa criança. E ela é uma criança bem fácil de lidar, assim, a gente sente uma carência afetiva na criança, né? No momento em que você conhece, ela já abraça, ela já beija, ela quer brincar e assim, ela conta as histórias, infelizmente, de uma forma muito fluente. Janete, muito obrigado, né, por conversar com nossa equipe. É isso, Samuca. A criança segue agora, né, sobre o conselho e esperar aí a cena dos próximos capítulos para saber o desenrolar e o fechamento dessa história. Volto com vocês aí nos estúdios. Sim. Magão, eu queria só, para tirar uma dúvida até para quem tá em casa, pergunta aí para a conselheira tutelar, por favor. A criança contou para ela em detalhes como é que a mãe fazia. Vê, por favor, se ela pode contar pra gente, pra quem tá em casa. Como é que a mãe fazia? Como fez? Cidade em Ação, com Samuca Duarte. Tá. Janete, Samuca tá perguntando
se a criança ela deu algum detalhe de como a mãe fazia com ela, né? Se chegou a relatar da forma dela, né? Mas se chegou a relatar como é que a mãe fazia em relação à criança. Assim, ela sempre estava brincando e conversava um pouco, né? E aí foi quando ela falou essa questão do episódio do ovo, que a mãe tinha colocado o ovo quente na mão dela e apertado. E assim, outras situações que a gente percebeu de algumas marcas, né? Ela dizia que apanhava, né? Esse tipo de situação que acontece, né? Mas assim, como o Conselho Tutelar é um órgão que vai aplicar medidas protetivas em relação à criança, nossa maior preocupação foi justamente tirar ela dessa situação onde ela estava sendo vítima, né? E garantir os direitos humanos, né? O Janete, tem uma pergunta de um curioso, né? Eu tenho um filho de 8 anos, mas vai depender da criança também, enfim. Não sei também se fez essa pergunta para ela. Se repetiu essa cena ou foi a primeira vez, não sei se foi feita essa pergunta, mas curioso aqui para saber se foi a primeira vez que foi feito isso com a criança. Ela não, assim, relatou que tinha acontecido outras vezes essa questão das queimaduras, né? Agora, assim, as questões dos outros hematomas, a gente fica, como não somos peritos, não podemos afirmar, mas se percebe que havia alguns que provavelmente são recentes e outros que são mais antigos, né? Mas não tem como afirmar, só o perito realmente do NUMOL é quem poderá estar falando sobre. Perfeito, obrigado, viu, Janete? Mais uma vez, Samuca, volto com vocês aí nos estúdios. Olha, deixa eu só dizer uma coisa para terminar, né? Para encaixar. Tem mulheres e homens também. Tem pessoas adultas que têm suas mágoas, suas malquerências, outras coisas ou algum problema na vida e quer descontar na criança. Por exemplo, eu tenho um amigo que ele separou-se da mulher dele e aí a mulher dele, a ex-mulher dele, com raiva porque tinha se separado, ela descontava na criança. Tem mulher que faz isso. Se separou do marido, ela desconta a raiva que ela tem do marido na criança. É falta de noção, você tem que descontar no cara lá. Tem homens também assim. Tem um cara que a mulher chega e diz que não quer mais ele quer descontar a raiva porque a mulher não quer mais ele, desconta na criança. Leva a criança, aí se é pra entregar à tarde, não entrega no outro dia, deixa a mãe preocupada, cadê meu filho? E o cara, não vou levar. Fica descontando na criança. Tem muita gente que faz isso, eu não sei se é o caso dela, se ela tem alguma revolta com alguma coisa, e descontar na criança. Rapaz, você tem que descontar em quem lhe faz o mal. Criança faz mal a quem? Não é? Tá separada, tá com raiva do marido? Desconta nele. Tá com raiva da mulher porque ela não te quer? Desconta nela. Mas na criança que não tem nada a ver, não é? Não tô dizendo que é com ela, tô dizendo que tem muitos casos assim. As pessoas revoltadas e vai descontar na pobrezinha da criança, do filhinho, da filhinha. Olha, início do mês e as dívidas batem na tua porta.